E no fim das contas eu tenho que dizer que foi fantástico. Repete. Fala, povo! Eu sou Amâncio e sejam muito bem-vindos ao Efeito Amâncio. E hoje vamos dar uma palavrinha aqui sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Já que eu entrei na vibe dos filmes de herói de julho e acabei falando sobre o Superman, eu acho que nada mais justo do que falar da concorrência, né? E antes de mais nada, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui pra vocês, galera. Eu sou extremamente fã do Quarteto Fantástico. Pra mim, é a melhor equipe de super-heróis que a gente tem nos quadrinhos. Eu gosto mais de Quarteto do que de Liga da Justiça, Jovens Titãs, Vingadores, enfim, qualquer outro grupo de super-heróis. Eu sou apaixonado nas histórias, elas são muito inventivas, muito criativas e passam uma vibe muito boa. Eu sempre gostei muito, né, eu já li aí bastante a fase do Jack Kirby com Stan Lee, que é muito referenciada nesse filme. Eu li bastante a fase do John Byrne também, que eu adoro. A fase do Walter Simonson, que vem logo em seguida. Mais pra frente teve a fase do Jonathan Hickman, que também é bem legal. A fase do Mark Millar, e tendo uma fase nova agora saindo do Quarteto também, muito boa aí, tá realmente fazendo um baita sucesso. Então é uma equipe que eu gosto muito de acompanhar e eu sempre quis um filme bom. E me deixa surpreso saber que demorou tanto pra isso acontecer, porque, galera, não sei se vocês estão cientes, mas Quarteto Fantástico pra Marvel tem a mesma importância que Superman tem pra DC. É o quadrinho que fundamentou basicamente tudo que veio depois na editora. Claro que Superman é muito maior, porque é o primeiro super-herói, mas Quarteto Fantástico pra mim é a grande equipe da Marvel que estabeleceu tudo, até mesmo antes de Homem-Aranha. Tanto que eu até curto, né, o título do filme, que é Primeiros Passos, porque meio que realmente tem a ver. Foram os primeiros passos da Marvel, muito antes dela sequer se chamar Marvel. E eu realmente ficava frustrado por saber que a gente não tinha um filme decente do Quarteto, né? A gente teve lá os filmes dos anos 2000 que não são horrorosos, eu cresci com esses filmes, mas hoje em dia eu realmente reconheço que eles têm muitos problemas, especialmente o Surfista Prateado, que por mais que tenha algumas coisas legais aqui e ali, é um filme bem problemático. E eu não vou nem falar sobre 2015, porque... Oh, não. Não. Deixa isso pra lá. O ponto é que finalmente estamos em 2025 e a Marvel finalmente fez um filme que faz jus à sua grande primeira equipe de heróis. E bora lá então falar do filme. E olha, eu tenho que falar pra vocês, eu fiquei muito feliz com o começo desse filme, eu fiquei muito animado, porque ele já começa ali estabelecendo que a equipe do Quarteto já existe há muito tempo, né? Inclusive lembra bastante um pouco o início do Superman, que tem aquele resumão ali contando um pouquinho de como aquele mundo funciona. O Quarteto faz a mesma coisa, só que diferente do Superman, que ele só te conta por texto e já inicia a história, o Quarteto não. O Quarteto ele vai te mostrar. Então começa o filme mostrando as primeiras aventuras ali do Quarteto num resumão, mostra eles enfrentando alguns vilões, mostra eles lidando com algumas ameaças e mostrando que eles já são uma equipe de super-heróis consolidada naquele mundo. Eles mudaram, eles influenciaram muito aquele mundo, tanto tecnologicamente falando, quanto como heróis mesmo, né, como a influência que eles têm naquele local. Então é bem legal ver isso, ver a influência do Quarteto Fantástico para com aquele mundo, é muito bom como isso acontece, é bem legal. Tem referências clássicas ali ao início de tudo na Marvel, a Terra, né, que eles colocaram ali é referência à data de nascimento do Jack Kirby, eu já cheguei a ver isso também. A nave que mais pra frente vai ser usada no filme, o nome dela é Excelsior, e isso é uma referência a Stan Lee, maravilhosa. Tem referência à primeira capa do Quarteto lá, com o monstrão que eles enfrentam, que inclusive eles até colocaram num comercial também um tempo atrás aí, né, um comercial bem feinho, mas o filme tá lá maravilhoso, eu gostei. E a partir disso o filme já inicia a sua trama e a gente tem então a interação dos personagens, que é o grande trunfo desse filme, e é o mínimo que eu esperava, afinal a gente tá falando da equipe mais família dos super-heróis, né? E a gente pode começar então falando aqui do elenco e do Senhor Fantástico. Vamos falar então de Pedro Pascal no papel. Eu gostei, tá? Eu tinha minhas dúvidas também, quando ele foi anunciado eu fiquei meio assim, ai, Pedro Pascal de novo, não aguento mais, ele tá em tudo que é canto, a gente já sabe. Mas eu tenho que falar que o cara mandou muito bem, eu gostei do Reed Richards dele. E o que eu gosto dele nesse filme é que, assim como nos quadrinhos, ele não é só inteligente, ele é meio obcecado, e eles trabalham isso nesse filme. Ele é um cara obcecado com possibilidades, de sempre querer trazer a melhor solução pro problema. Às vezes o problema nem aconteceu ainda, mas ele já tá lá trabalhando numa solução. Isso já foi trabalhado em outros filmes anteriores, naquele dos anos 2000, o Reed ele também não era lá de todo ruim, eu gostava dele naqueles filmes, mas aqui eu acho que eles souberam trabalhar ele até melhor, então não tem nada pra falar do Pedro Pascal, ele ficou muito bem no papel, e a química dele com todo o elenco funciona. Inclusive, falando em química, Vanessa Kirby tá maravilhosa nesse filme, ela é o coração do filme, com certeza, não só na relação dela com o Reed, que funciona muito bem, eles têm muita química e funcionam como casal, mas também como personagem como um todo. Ela e o Franklin, durante o filme, eles são o coração do filme, inegavelmente, e eles têm uma temática muito forte
forte lá dentro, né? Aquela cena dela lá mais pra frente no filme, com o Franklin lá conversando com o público, é muito legal. Toda a dinâmica, eu já tô me apressando um pouquinho aqui na trama, mas eu já gosto muito disso, então já vou adiantar isso pra vocês aqui também. Uma coisa que eu fiquei muito aliviado, inclusive, porque a Sue, nos quadrinhos, ela tem um grande problema, né? Porque muitas vezes ela é estereotipada só como a garota da equipe, e ela meio que é resumida a isso, e não tem muito mais pra explorar. Inclusive, os filmes dos anos 2000 caem nessa armadilha, né? A Sue, ela é super subaproveitada e só usada como o estereótipo da gata, da mulher e blá blá blá, e eles nunca fazem nada de decente com ela. E aqui eles souberam contornar isso muito bem. A Sue aqui tem pulso firme, ela é realmente uma personagem interessante de acompanhar, e ela é não só uma ótima mulher, mas uma ótima mãe na trama. E de verdade, eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu gostei muito da Sue. O Johnny como tocha humana ficou muito legal também, né? O Joseph King que tá aí no papel, eu conheci ele no Stranger Things e fiquei bem feliz que eu achei que desde o início eu já achei que ele ia combinar como tocha, né? Ele tem esse espírito ali mais adolescente, mais energético que o Johnny precisa, e eu fiquei muito feliz que acertaram o tom dele, né? Porque a minha preocupação é que eles não iam deixar ele divertido como ele é nos quadrinhos, e eu achei que eles acertaram a mão. Eu não sou lá o maior fã do mundo, por exemplo, do Tocha Humana do Chris Evans. Eu gosto, eu cresci com esse Tocha Humana, mas hoje em dia, agora que eu tenho mais contato com os quadrinhos, eu realmente não acho que aquele é o Tocha que eu queria ver. O do Chris Evans, ele é um cara mais com clima de pegador, o cara meio sem noção, que nunca tá com a cabeça no lugar certo, sempre se distraindo com tudo. E o Johnny realmente ele é esse cara, mas ao mesmo tempo ele tem um equilíbrio. O Johnny Storm que eu conheço é um cara que se importa mais com as coisas ao redor dele. Ele é sim mais bobão, de bom coração, ele é mulherengo, mas eles souberam encaixar isso com a trama, com a narrativa, então eu achei que isso ficou bem legal, não ficou jogado no filme só pra, vamos cumprir isso da personalidade dele, não. Eles souberam trabalhar isso de um jeito legal. Além de ser mulherengo, ele é aquele cara mais bobão, de bom coração, que tem boas intenções, mas às vezes faz uma besteirinha aqui e ali, mas no geral ele tem uma sinergia ótima com a equipe. Não é aquele Johnny que só comete erros e faz besteira o tempo todo e tá prestes a matar todo mundo se o Reed não der a ordem certa pra ele, sabe? Isso é uma coisa meio irritante. Que não, aqui ele é um personagem que tem relevância na trama, tem seus momentos, ele é importante, ele salva a equipe muitas vezes, e também tem momentos de inteligência, né? Em momentos que ele realmente trabalha em conjunto com a equipe pra encontrar soluções. Ele até surpreende todo mundo, né? Com as soluções que ele encontra. Isso eu achei bem legal. Junto da Sue, eu acho que ele faz parte ali do coração da trama. É muito bom. E o Coisa, eu acho que de todos da equipe é o personagem que mais ficou sobrando ali no meio do rolê. Eu gostei dele no filme, o visual dele tá maravilhoso, ele tá bem parecido com os quadrinhos e é inegavelmente o Coisa mais fiel aos gibis que a gente teve aí nos últimos anos. Mas em questão de personagem, ele não está ruim, mas eu vi muito pouco dele e eu queria mais. Eles passam boa parte do filme ali trabalhando a trama dele ali com aquela mulher lá que cuida das crianças no orfanato, então fica meio que ali uma questão meio romântica pros dois, mas isso não vai pra lugar nenhum, pelo menos não nesse filme, fica meio de escanteio e eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais esse tempo que eles usaram pra trabalhar esse romance dos dois e trabalhar dos traumas dele, porque o Coisa é um personagem traumatizado e isso eu tenho que dar um voto pros filmes dos anos 2000. Eles trabalham muito melhor o Coisa. O Coisa no primeiro Quarteto Fantástico, ele é o coração do filme, ele é o centro de tudo ali, e o trauma dele é muito, muito melhor trabalhado. Fale o que quiser da roupa de borracha e do visual, que por sinal eu gosto, eu não acho ruim, tá? Eu acho que envelheceu até que bem, mas aquele Coisa era realmente muito mais interessante. Que coisa, não? Mas uma coisa inegável, fale o que quiser de elenco aqui, elenco ali, a sinergia dos quatro durante esse filme é maravilhosa. O tema central de Quarteto Fantástico sempre foi família. Não essa família. Mas enfim, eu tô muito feliz, finalmente a gente tem um filme do Quarteto Fantástico pra acabar com essa palhaçada de dizer que Os Incríveis é o único filme do Quarteto Fantástico que deu certo. Só deixando bem claro aqui, tá, eu sou muito fã dos Incríveis, eu adoro o filme, mas eu meio que queria um filme do Quarteto que fosse bom e não Os Incríveis, tipo... Saca? Como eu tô feliz que isso funcionou. Inclusive, meio que isso já tinha dado certo antes. Por mais que a gente fale mal dos filmes do Quarteto lá dos anos 2000, muita gente critica, eu meio que até acho que a dinâmica de família já funcionava naqueles filmes. Ela não é a melhor, não é o meu ideal, mas ainda assim, eu achava legal. Como eu falei, eu cresci com esses filmes, então eu meio que tenho um pouco de apego a eles também. Mas eu acho que poderia ser melhor, e esse filme conseguiu entregar algo que eu gostei mais. Eu achei que a sinergia deles de família aqui é excelente nos momentos de jantar de família. A interação entre cada membro funciona de maneira completamente diferente também, e o filme dá um pouquinho de espaço pra gente ver eles conversando entre si, e funciona bastante, é bem legal. Destaque, inclusive, pra aquela cena no final do filme deles tentando arrumar o berço do Franklin no carro, eu achei aquilo genial. Outra coisa que eu também amei nesse filme aqui, que eu acho que funcionou muito bem, é os anos 60. Cara, eu amei
que esse filme se passe em um universo isolado. Pra começar, que eu meio que já tô um pouco cansado do universo compartilhado Marvel. Não que eu não goste desse universo, eu acho ele muito legal, eu acho muito rico você ter todo um universo ali onde tudo acontece ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, o fato de você estar preso a essa grande engrenagem da Marvel limita muito as ideias pros filmes, às vezes. E o fato desse filme se passar em um outro universo próprio dele, dá muito mais espaço pra liberdade criativa. E aqui a gente tem um universo retrofuturista nos anos 60 que é perfeito. Inclusive, é muito legal porque é mais uma forma de homenagear ali o Jack Kirby e o Stan Lee, que inclusive tem um momento ali homenageando os dois no filme que é lindo, eu não quero falar aqui porque isso eu não quero estragar, mas tem uma ceninha ali que mostra dois caras ali, e eles são com certeza o Jack Kirby e o Stan Lee, eu achei maravilhoso. Mas voltando a falar da estética, eu gostei muito, muito mesmo da forma como o filme trata o visual, as cores. É um filme colorido, é um filme, mais uma vez, como eu falei do Superman, e eu torno a falar aqui, não é um filme que tem vergonha de ser de super-herói. Ele não tem vergonha nenhuma, ele é muito vivo. E essa temática retrofuturista dos anos 60, ela combina muito com o quarteto, porque ela homenageia esse período do Jack Kirby e do Stan Lee. O quarteto nasceu nos anos 60 e nada mais justo do que esse filme se passar nesse período pra contar a sua história. E ao mesmo tempo, ele também traz um pouquinho das tecnologias mais atuais, então não é um filme que você vai sentir aquela estranheza total. E a ficção científica aqui também funciona muito bem com essa temática. Você tem momentos cósmicos super legais, eu adoro isso, né? Eu acho que o quarteto ele é um grupo justamente que funciona muito mais com tramas cósmicas do que, como por exemplo, o filme lá, primeiro dos anos 2000, né? Que é um filme muito mais na Terra, né? Só tem a viagem cósmica pra eles ganharem os poderes, no resto ali é mais na Terra. Então aqui é um filme que eles saem da Terra, eles vão pra uma viagem cósmica, como nos quadrinhos. E as cenas são lindas, bonitas e inventivas e diferentes, e é isso que eu queria ver sobre o filme, e ele funciona muito bem nessa parte. E falando em visual cósmico, Galactus, cara, como eu tô feliz e me sinto redimido. Você pode falar o que você quiser daqueles filmes dos anos 2000, o Galactus é o maior erro. Eu odeio aquela porcaria daquela fumaça que tem lá no filme do Surfista Prateado. Aquilo lá é claramente os caras tendo vergonha de assumir o gigante roxo que come planeta. O Galactus é um personagem espetacular nos quadrinhos. O meu gibi favorito dele é o Surfista Prateado Parábola, né, que é um quadrinho espetacular e é uma obra que eu amo. Eu gosto muito também da trilogia do Galactus lá nas fases do Jack Kirby com o Stan Lee, que é muito bom, é muito inventivo. O Jack Kirby, galera, pra quem não sabe, né, ele era o desenhista e co-criador do quarteto junto ao Stan Lee. O cara era extremamente criativo e inventivo visualmente. Todas as tecnologias e maquinários, essas loucuras de ficção científica que estão nesse filme, vêm de influência direta desses quadrinhos dele com o Stan Lee, e isso é muito legal. E o Galactus tá sensacional, ele tá imponente. Quando você vê ele na tela, você vira e fala, meu, bicho tá bonito, tá legal. E eu acho muito legal que o Galactus aqui não tá sendo trabalhado como um grande vilão, com uma trama super complexa. O Galactus é um personagem simples e ao mesmo tempo complexo de se entender. Ele é uma entidade cósmica, quase que um deus, mas o que ele quer de nós é simples. Ele quer sobreviver, ele quer continuar vivo, e pra isso ele precisa devorar planetas. Ele tá meio que confinado a esse castigo eterno que ele se colocou, e ele traz um senso de urgência enorme durante todo o filme. A corrida do quarteto pra salvar a Terra do Galactus, e não só a Terra, mas pra salvar o Franklin durante a trama, ela é muito boa. A chegada dele na Terra, a hora que ele chega, que ele sente o lugar, que ele começa a fazer aquele reconhecimento, cara, dá medo. Você para e pensa, esse cara veio pra acabar com a gente. Já falando do Galactus também, outra coisa que eu não esperava que eu fosse gostar é a Surfista Prateada, né? Eu não curti eles terem escolhido aí essa surfista pra poder trazer pro filme. Eu não tenho nenhum problema com o fato dela ser mulher, antes que qualquer um venha aí encher o meu saco. O meu problema é que o meu Surfista Prateado, o surfista que eu li nos quadrinhos lá nas fases clássicas do Stan Lee, é o Norman Red. Esse é o surfista que eu queria ver no filme, e ele tá lá no Surfista dos anos 2000, mas cara, o Surfista é um dos personagens mais interessantes da Marvel e é um dos personagens mais filosóficos também, né? É um personagem cósmico extremamente divertido de se trabalhar. E ele é muito subaproveitado naquele filme. E eu queria ver ele aqui. E eu sei que todo mundo vai vir argumentar, né? Mas eles estão guardando ele pra usar lá depois das Guerras Secretas no universo base. E aí colocaram essa surfista aqui só pra cumprir tabela, o que me deixa mais irritado ainda, porque eles botaram essa personagem aqui só pra se livrar dela no final, é isso mesmo? Ou seja, vocês estão colocando uma personagem que vocês estão querendo trabalhar pra depois jogar ela fora, sem mais nem menos? E o que me deixa mais irritado ainda é que eu gostei dessa surfista. Inclusive, a química dela com o Johnny nesse filme funcionou muito bem. Uma das melhores cenas do filme é entre os dois lá, conversando em Nova York, quando ela chega na Terra pra destruir lá os maquinários. E, cara, aquela cena é espetacular. Eu saí do filme
puto, porque eu gostei dela. E agora, provavelmente, a Marvel vai, sei lá, jogar a bichinha fora, trazer o Norman Reed, que eu quero ver ele também, mas isso, cara, eu fiquei conflituoso agora, eu não sei mais o que pensar sobre essa surfista, né? Mas é inegável que eu gostei dela, tá? Ela funciona no filme, ela é super legal, e as cenas com ela lá surfando na lava, surfando lá atrás da nave deles, né? Fugindo dos raios enquanto o quarteto tá atrás deles. Cara, que cena legal, é muito bom mesmo. Inclusive, falando de cenas, cara, uma das coisas que eu não gostei nesse filme, infelizmente, foram as cenas de ação. Eu achei elas muito fracas, muito sem sal, muito pouco inventivas. Inclusive, falando em cenas pouco inventivas, o que fizeram com o Senhor Fantástico? O Reed Richards no filme tá maravilhoso. Eu gostei do Pedro Pascal, gostei do personagem em si, mas em termos de poderes, cara, o Senhor Fantástico não estica nada. Nos quadrinhos, o Senhor Fantástico estica pra caramba, e ele não estica tipo só braço e perna, não, ele estica cintura, pescoço, dedos. Cara, realmente é um dos personagens mais divertidos ali de se trabalhar. E tem uma cena nesse filme que todo mundo tá comentando e eu também fiquei indignado, que é uma hora que o Galactus pega e estica o Reed. Eu fiquei chateadíssimo com essa cena. Nos quadrinhos, tem momentos que o Reed dá a volta, sei lá, na perna do Galactus, esticando, tá ligado? E aqui você vem e vê ele dando uma esticadinha de nada e já sofrendo. Então, eu não sei se é questão de orçamento, que eles não quiseram gastar, eu não sei se realmente porque quiseram fazer ele mais limitado, eu não sei. Cara, o Senhor Fantástico dos filmes dos anos 2000 se esticava mais que esse e tinha cenas muito mais inventivas e criativas de se ver e divertidas na tela. E aqui eles não souberam trabalhar nada da elasticidade do Senhor Fantástico, cara. Eu fiquei bem chateado com isso. Já o resto do quarteto, os poderes foram bem explorados até, mas como eu disse, as cenas de ação são meio sem sal. Nesse ponto aí o Superman dá um sacode aí no quarteto, né, porque as cenas de ação do Superman são maravilhosas. Em compensação, tem cenas que são de ação, mas que não são exatamente de luta e que funcionam muito bem nesse filme, que eu amei. Como eu disse, eu amei o senso de urgência e a tensão, né, que o filme cria durante vários momentos, e a minha cena favorita, inegavelmente, que eu saí apaixonado do cinema, eu tava na ponta da cadeira, é o momento de nascimento do Franklin Richards, né, na nave lá, quando eles estão fugindo naquela viagem cósmica. Aquela cena é muito divertida. Ela é uma loucura, a surfista indo atrás deles, é o Johnny e o Coisa de um lado pro outro ali, controlando a nave, o Reed se esticando, indo de um lado pro outro também, a Sue tendo o bebê num puta desespero. A gente sabe que no final das contas vai dar certo, que eles vão chegar na Terra seguros, afinal o filme não continuaria se não fosse assim, mas não muda o fato que a cena é tão bem construída que mesmo você meio que já imaginando a conclusão dela, você fica na ponta da cadeira. Então, por mais que o filme peca em cenas de ação que são bem fraquinhas e pouco inventivas, ele compensa na tensão nesses momentos bem construídos ali de ritmo, de atmosfera, e que funcionam muito bem. Enfim, é meio que isso, galera. Eu realmente saí muito feliz de Quarteto Fantástico, é um filme que me surpreendeu muito. Eu não acho que meu Deus, um filme revolucionário, nem nada do tipo, mas inegavelmente ele é um dos melhores filmes da Marvel e eu gostei tanto dele. Eu não sei se talvez eu esteja sendo meio suspeito pra dizer, porque eu sou extremamente fã do Quarteto, eu tava carente de um bom filme de verdade da equipe há anos e finalmente me entregaram isso. E antes que me perguntem, muita gente tá com essa pergunta na ponta da língua, sim, eu gostei mais de Superman do que de Quarteto, tá? Eu tava mais hypado pro Superman mesmo, né? Superman me entregou um filme que eu gostei muito mais, mas Quarteto Fantástico não fica pra trás. É um excelente filme da Marvel e eu fico muito feliz de saber que é um filme novo, é um filme que não depende de nostalgia, ele está lá pra entregar um novo projeto, uma nova pegada e funciona. E eu fico extremamente triste, né, porque no futuro é certeza que esse filme vai ser totalmente diferente, porque eles vão abandonar lá aquela estética de anos 60, né, porque o quarteto vai ser integrado depois com o universo Marvel base, então tudo vai mudar e eu não tô muito ansioso pra ver essa equipe se juntando a essa grande engrenagem do MCU, mas fazer o quê? Pelo menos esse filme foi muito legal, eu gostei de todas as ideias dele, e eu torço pra que a Marvel faça mais filmes assim, que se desliguem um pouco dessa engrenagem gigante e se permitam ser mais criativos e ter boas ideias. Esse filme funciona, ele é legal, ele tem seus problemas, não é perfeito, mas ele é inegavelmente um excelente filme. E é isso então, povo. Muito obrigado aqui pela presença de vocês nesse vídeo. E lembrando, mais fantástico do que o quarteto é o seu like nesse vídeo, então me ajuda aqui, por favor, ajuda o youtuber novato a crescer. Comenta, pelo amor, eu gosto de conversar com vocês, eu amo falar com vocês sobre os filmes, então comentem aqui, deixem suas impressões e se inscreve pra acompanhar os próximos projetos, tá? É isso então, pessoal. Fico por aqui. Amâncio, encerrando.